E aí, pessoal? Paramos depois de Akira ser atormentado pelos espíritos de quem ele matou. Então, eu sempre esqueço, tá? Eu sempre esqueço. Bom, como vocês sabem, no caso, eu não sei se vocês sabem, mas como vocês viram, eu não tenho basicamente nenhuma edição. Ah, por quê? Porque eu não quero. Porque eu tô com preguiça. E se eu quisesse também, eu faria. Só que eu tô com preguiça. Eu não quero editar. Eu não quero editar. E na maioria dos meus vídeos, no caso até agora eu tenho dois vídeos, no caso três. Só que dois vídeos são basicamente eu contando a história. Então, se eu tô contando histórias, é melhor eu falar mais livremente, sem edição. Apenas o vídeo de gameplay ficou meio zoado porque eu não falava quase nada. Então, se você quiser começar nesse canal, comece a partir do vídeo. Eu estou fazendo um RPG parte um. Bom, após esse recadinho, sejam bem-vindos. Agora que vimos história de Akira, voltamos aqui com Akira, que provavelmente eu vou mudar o nome, e Ryuki. Bom, vamos terminar, né? No caso, nós terminamos em Akira se fudendo. No caso, no Akira fazendo a pior burrada dele. Só avisando, eu esqueci de falar. Não foi em, tipo, algumas horas ou alguns dias. Passou anos depois daquele assassinato. E todo dia, todo santo segundo em que Akira estava lá, todo segundo haviam as almas se lamentando e chorando, pedindo pedindo pro Akira desfazer aquilo. A cada segundo se passou um dia, ele ficou muito incomodado, mas ainda dava para segurar. Não estava tão irritante. Não estava tão. Não estava fazendo tão mal para ele. Se passou uma semana, ele já estava começando a se sentir incomodado e arrependido. Se passou um mês, ele não conseguia dormir. Se passou um ano, ele não estava conseguindo de jeito nenhum se perdoar. Ele não estava conseguindo. E nunca mais ele conseguiu dormir. Se passou um ano e meio depois do massacre. E todo santo dia deste um ano e meio, as almas se lamentando, as vozes destruindo a mente dele, a corrupção. Bom, depois disso, lembrando vocês que passou um ano e meio depois do dia da chacina que ele fez, matando todos. Ele, então vamos continuar. Ele retomou essa aparência humana depois do assassinato. Ele ficou nessa aparência humana. E como vocês sabem, né? A gente terminou o último episódio com o quê? Com a colisão, com a fusão entre o abismo e com, vocês sabem, né? O mundo humano normal. Ah, só avisando, se inscreve aí, por favor, cara, por favor. Então, depois disso, o que aconteceu? Ficou um silêncio. A corrupção entrou no mundo. Só que
Não parecia. Akira ficou aliviado e feliz que ele tinha se liberto daquilo. As olheiras eram permanentes. Seus olhos, que antes ele não tinha porque ele era uma caveira, mas antes os olhos dele eram um castanho. Ficaram totalmente pretos depois de anos. No caso, 1 ano e meio. Depois de 1 ano e meio. No caso, eu acho que metade do primeiro ano. Na metade do ano. Depois, obviamente. Em 6 meses, resumindo. Em 6 meses. Ele ficou com os olhos totalmente pretos e olheiras irreversíveis. E ele se sentia mais livre depois de sair daquilo. Ele se sentiu muito feliz de ter se livrado daquilo. Pena que vocês sabem, né? Um corpo, um clone dele apareceu. E agora, bom, um clone dele, totalmente preto, com algum tipo de contorno branco. Sua pele era totalmente negra. Seus olhos brilhavam em fúria. Seus olhos vermelhos que refletiam o medo e brilhavam junto com uma aura, uma intenção assassina enorme. Então, esse clone de Akira apareceu em frente ao Akira, com seus olhos brilhando em vermelho, com essa aura de fúria. Como vocês perceberam, eu dei um corte ferrado. Bom, Akira entra em pânico. As almas atrás dele, as almas que atormentaram ele por um pouco mais de 1 ano, estavam lá, só que dessa vez caladas, dominando cada um por um. Esse clone do Akira caçou cada humano, prendeu o Akira, fez ele ficar imóvel, o puxando por correntes de sombra, sempre o levando e fazendo a mente dele ficar destruída, obrigando a ver cada ser humano que ele obrigou essas almas matarem. Por todo lugar onde ele ia, havia uma sombra que dominava. A cada passo que ele dava, todo mundo ao redor era consumido. E com sua raiva destruidora, começou a ir atrás de cada um. Ele chegou em Ryuki. Nessa hora, não dava mais tempo. Hikari já estava no processo de fundir os dois mundos. Eita. Ah, merda. Merda. Ai, tira essa visão. Desculpa aí, guys. Pronto. Já era impossível, como eu havia dito. Hikari já estava fundindo os dois mundos. Então, para tentar fugir de alguma forma,
esse clone, a corrupção corrompeu totalmente e entrou em Ryuki. Entrou completamente em Ryuki, dominando o corpo dele por alguns segundos. Depois disso, Ryuki conseguiu controlar. Basicamente conseguiu controlar. Mas ainda estava lá a corrupção, observando pelos olhos de Ryuki e planejando sua vingança. Mas ainda assim, foi apenas uma parte da corrupção. Como a corrupção é um conjunto de várias almas, apenas um conjunto entrou em Ryuki. Um conjunto de outras várias almas, ou seja, a outra parte da corrupção que estava bem maior do que a que se fundiu, porque todas elas tinham o mesmo pensamento, todas elas tinham a mesma motivação. Então aqui se reuniu dentro do Ryuki, que no caso ela perdeu a consciência, só que se misturou com uma das personalidades dele. Vocês sabem que personalidades não são tipo, eu sou uma personalidade feliz. Não. A personalidade dele, a personalidade total contrário dele. Ryuki é uma pessoa calma, talvez um pouquinho medrosa. E com um pavio, sabe, o que a gente poderia chamar de pavio longo. Ele é calmo e não se irrita facilmente. Só que ele chora demais. Só que a personalidade contrária dele, a personalidade considerada do mal, ele tem várias personalidades. Com uma personalidade talvez um pouquinho mais oposta do que essa. Uma personalidade que simplesmente não liga pra nada. Uma personalidade toda relaxada. Foda-se. Uma personalidade basicamente eu. Personalidade, foda-se. Pra que fazer isso? Mó perca de tempo. Ele é introvertido, então ele fica muito tempo nos pensamentos dele. Como ele fica muito tempo nos pensamentos dele, não são os pensamentos de uma personalidade dele fala com ele. Tem várias personalidades, eu não sei, porque eu não tenho, ou talvez tenha. Eu não tenho tração de personalidade. Mas aqui não é só personalidade, é basicamente outra raça. Então não seria uma personalidade, seria troca de raças. E como ele tem muitas raças, é assim. A maioria das personalidades é parecida com ele, só que elas têm outras vontades. A maioria das personalidades, eu tô falando assim, a maioria das personalidades sabe o que tá fazendo. Ryuki em si não tem consciência de nada. Ele é muito inocente para saber como é o mundo ao redor. Por isso, a corrupção formou uma outra personalidade, uma outra raça. O humano corrompido. Que é muito filho da puta. E um desgraçado assassino. Bom, terminamos essa parte com Ryuki voltando ao normal. E esse é o fim. Esse é o fim do começo. Entendeu? Então, falou aí. Tchau.